Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo aí notícias atualizadas do Timão, né? Falar de Antileri, Martínez, um volante, Kaique atacante, provável escalação para encarar o Capivariano amanhã. E hoje já tem Brasileirão, segunda rodada. Antes, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, deixe seus comentários tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Curto, leio, respondo, depois dou uma moral para vocês. Escutarem qualquer barulhinho aqui, é o meu ventilador, gente, porque tá muito quente aqui no AP. Bom, vamos lá, falar da segunda rodada. Deixa o like, tá galera? Deixa o like. Segunda rodada do Brasileirão começa daqui a pouco. Red Bull Bragantino recebe o Atlético Mineiro, Flamengo encara o Internacional, Santos novamente no clássico, não, Sansão, só que agora na Vila pelo Brasileirão, no meio de semana, final de semana foi pelo Paulista. Às 20 horas, o Remo no mesmo horário encara o Mirassol, 21h30 Palmeiras e Vitória. Às 21h30 o Grêmio recebe o Botafogo. Amanhã tem Bahia e Fluminense às 19 horas, Vasco da Gama recebe a Chapecoense às 20 horas, Cruzeiro às 21h30 encara o Coritiba. O Corinthians, pela segunda rodada, só vai jogar na outra quinta-feira, dia 19 de fevereiro, contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, às 19h30. Vou deixar já meus palpites, né, para esses jogos. Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Red Bull Bragantino vence. Flamengo Internacional, Flamengo vence. Santos e São Paulo, São Paulo vence. Remo e Mirassol, Mirassol vence. Palmeiras e Vitória, empate. Grêmio e Botafogo, empate. No dia de amanhã, Bahia e Fluminense, Bahia. Vasco da Gama e Chapecoense, Vasco. Cruzeiro e Curitiba, Cruzeiro. Beleza? Vamos lá, gente. Falar rapidinho do Corinthians. Andileri, lateral esquerdo argentino, né, que jogou no Corinthians no ano passado, não renovou o contrato, né? Tinha acabado o contrato dele, não teve renovação. E partiu do jogador de querer renovar o contrato com o Corinthians, aceitar os termos que o Corinthians impôs. Não chegou nada para ele da Europa, que o empresário dele estava segurando essa negociação de renovação, porque teria um interesse de um clube europeu. Não teve, o jogador não recebeu nenhuma proposta, então o cara está parado. Poderia ter sido campeão da Supercopa do Brasil, está aí já para ir para o segundo mês sem atuar. Então, o Andileri chamou o Corinthians para conversa, pode ser que renove o contrato, seria uma boa, né? Alan, volante do Flamengo, o Corinthians estava tentando negociar ele depois do fracasso com as negociações com o Alisson, mas a negociação ficou travada. O Corinthians está recuando, por quê? O Flamengo também quer igual o São Paulo, né? Uma compensação em dinheiro e com aquelas metas a ser batido, opção de compra, essas coisas todas, né? Então o Corinthians deu uma recuada. Kaique, atacante, que foi falado muito no final de semana passado, né? E o Corinthians desistiu, por quê? O empresário dele é o mesmo do Cauê Furquim. Vocês lembram do Cauê Furquim? Que foi para o Bahia? Então, é o mesmo empresário. O Corinthians não quer negociar com esse empresário. Lembrando bem que o empresário foi muito sacana. Tudo bem, teve a parte do jogador, mas o empresário foi muito sacana. E o Martínez, gente, nada de retorno. Cara, essa novela se estendendo, hein? Tá se estendendo. E eu não sei não, cara. Se eu fosse o Corinthians, eu buscava alguma coisa, alguma brecha na lei trabalhista para dar uma justa causa no Martínez. Eu faria isso. Tá? Paciência tem limite. E nesse caso já passou, né? Já passou. O Martínez está de brincadeira. Está de brincadeira. E amanhã, na Neoquímica Arena, às 20 horas e 30 minutos, Capivariano, estarei acompanhando o jogo. O Coringão vai encarar, né, o time de Capivari. Eu morei em Capivari, tá, gente? Eu morei em Capivari, se eu não me engano, 82. 1982, eu morei em Capivari. Na casa que eu morava, um pai estava numa casona, de frente tinha um campo de futebol, gente.
Nossa, era bem sossegada a cidade, viu? Era bem tranquilo. É lógico, agora mudou bastante e tal, mas morei em Capivari. Vamos lá, provável escalação. O Souza ou Felipe Longo, Pedro Milas na direita, João Pedro choca de volta e André Ramalho na zaga, Hugo Farias, infelizmente, lateral esquerdo, no meio de campo Charles, Matheus Pereira e Rodrigo Garro, na frente Caio César, Vitinho e Guinegão. Um time alternativo é até um time bom, viu? Um time bom, tirando o Hugo, né, mais uma vez, vamos falar, tirando o Hugo, é um bom time, viu? Gostei. Vamos ver se o Guinegão agora deslancha, né? Começa a fazer gol, né? O filho de Itaquera deu uma desanimada, tá devendo. Esse ano de 2026 não começou bem pro nosso jogador de Itaquera. Lembrando que o Timão está em 7º lugar com 8 pontos e o Capivariano é o 12º com 7 pontos. Apenas um ponto separa os dois times. Então, uma vitória é primordial. Primeiro, para se aproximar novamente lá no 4º lugar. E lembrando que no domingo tem um derby, e mais um, hein? Contra o nosso arquirrival Palmeiras na Neoquímica Arena. Tá bom? É isso aí, gente. Ontem eu não gravei vídeo porque eu tive um probleminha novamente, probleminha técnico, não deu pra gravar. Tinha pauta, tinha tudo, tive que até que dispensar o que ia falar ontem, porque teve um probleminha técnico novamente. Mas é isso aí, tá bom? Gostaram da escalação? Da provável escalação, lógico, né? Quando chega lá no dia tem 2, 3 nomes diferentes, né? Sempre acontece isso. Mas você vê que apenas Hugo Souza e o Felipe Longo, o restante é todo mundo que pode jogar aí, tá? É lógico, preservando, né, pro clássico contra o nosso arquirrival. Tá bom, gente? E o Paulistão acabando, hein? Na 6ª rodada, final de semana é a 7ª. Depois essa é só mais uma aí, para saber os 8 classificados e quem vai ser rebaixado. Boa quarta-feira a todos, né? Boa noite, fiquem com Deus, até a próxima e vai Corinthians!